Carvalho por aqui e eu vou apresentar para vocês algumas informações relevantes para o funcionamento das nossas aulas remotas, agora no primeiro semestre de 2021. Vamos para algumas informações básicas então. Ensino por competências na PUC, como vai funcionar a atribuição de frequência, a diferença entre ensino remoto e ensino à distância. Farei um pouquinho de reforço aos princípios da graduação da PUC-PR, alguns combinados e como o Blackboard, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, está organizado, certo? Primeira coisa, pessoal, que vocês vão perceber, né? Tanto se você já fez graduação em uma outra universidade, quanto se essa for a tua primeira experiência na graduação. Na PUC-PR, o ensino acontece pelo que a gente chama de ensino por competências, certo? A matriz dos cursos estão organizadas por competências. E qual é a diferença do ensino por competência para o ensino que a gente chama de ensino tradicional ou ensino conteudista, tá? Que é um ensino bem tradicionalzão que talvez a maior parte de nós tenhamos experienciado até hoje em nossa vida acadêmica. A finalidade do ensino conteudista é o próprio conteúdo. Então, se o professor passou o conteúdo, parece que a aprendizagem ocorreu, né? Nesse sentido, o ensinar seria o professor passar o conteúdo que está previsto para a disciplina. A aprendizagem acaba acontecendo quase que um repetir informações, tanto é que as avaliações elas se assemelham muito àquilo que o professor passou dentro de sala de aula, né? O papel do professor acaba sendo dar aula, em maior parte expositiva, e o papel do estudante é como se ele fosse um receptor de informações. Então, na área da educação já é consenso que esse tipo de ensino ele é eficiente para ensinar uma parte daquilo que nós precisamos aprender enquanto profissionais, né? Claro que sim, nós aprendemos informações, mas existem muitas outras coisas que são importantes que nós aprendamos também, que é o quanto nós conseguimos resolver problemas na sociedade ou o quanto nós sabemos atuar no mundo com base nessas informações. Então, a coisa não para por aí, né? E como que acontece o ensino por competência, pessoal? A finalidade é o estudante ser competente em realizar alguma coisa ou várias coisas dentro do curso em que ele está realizando a sua formação. O ensinar não é só passar conteúdo. O ensinar acontece quando a aprendizagem aconteceu. E o que eu chamo de aprendizagem? Não é a mera repetição de informações, mas sim a mudança de um estado de não saber fazer alguma coisa para saber fazer alguma coisa. Então, o papel do professor não é apenas expor conteúdo, mas criar condições que facilitem o desenvolvimento de aprendizagem. E o papel do estudante não mais um mero receptor de informações. Ele é ativo no processo de se engajar em atividades que propiciam a atividade. Então, vejam, pessoal, como né, que é diferente o ensino por competências pelo ensino conteudista, certo? E o que são competências então, professora? Competência é um saber agir, baseado na mobilização e utilização interiorizadas, ou seja, de forma espontânea, segura e sem hesitação, né? E eficazes, a partir de critérios claros de desempenho, de um conjunto integrado de recursos, tendo em vista resolver uma família de situações problema. Então, por que integrado? Né? É mais do que a mera sobreposição de informações. Né? Eu preciso saber me utilizar dessas informações junto com o saber fazer de forma integrada, tá? Para resolver uma família de situações problema. Então, situações problema é delimitado pelo contexto. E que contexto? O contexto com o qual esse profissional vai lidar depois de formado. Então, vocês, na PUC-PR Campus Londrina, estão sendo preparados para desenvolver competências que é importante que o psicólogo seja capaz de apresentar no contexto real, enquanto profissional formado, tá? Nesse sentido, né, com essa base aqui de competências, a nossa matriz, tá? Ela é mapeada por competências. E o que é mapeamento de competências? É o processo para a gente estabelecer a relação entre as unidades curriculares, ou seja, as disciplinas, né, e as competências, por meio dos seus elementos. Então, nesse mapeamento, nós identificamos a contribuição de cada tema de estudo, ou seja, de cada conteúdo das disciplinas, para o desenvolvimento das competências e os momentos de integração entre os diferentes elementos. Então, a nossa matriz ela é organizada dessa forma. Nós temos 5 competências no curso e aqui nós temos as disciplinas. Para cada competência dessa,
nós temos elementos de competência, que são pedacinhos dessa competência. E cada disciplina tem o papel de ou internalizar este elemento de competência, até que toda a competência esteja internalizada, ou seja, o que nós chamamos de internalização? É quando vocês estão aprendendo a realizar aquele elemento, né? E nós temos aqui disciplinas que vão ter o papel de mobilizar esses elementos de competência. Então, uma vez desenvolvidas em algumas disciplinas, em outras vocês vão mobilizar aqueles elementos, ou seja, apresentar esses elementos num contexto mais complexo, tá? De ensino, até que vocês desenvolvam a competência toda, tá? E como os elementos de competência, professora, se relacionam com a minha disciplina específica? O projeto pedagógico do curso, pessoal, que é um documento que se chama PPC, designa elementos de competência para cada disciplina. Isso é definido pelo núcleo docente estruturante do curso, e esse núcleo é composto por 5 professores, tá? Atualmente eu faço parte desse núcleo docente estruturante, então nós pensamos, né, na inter-relação entre as disciplinas e as competências, e nós identificamos na nossa disciplina, nós definimos na nossa disciplina o que a gente chama de resultados de aprendizagem. Então, em cada disciplina, os temas de estudo são analisados para a redação dos resultados de aprendizagem de acordo com o momento curricular do elemento de competência. Então, se você tem elementos de competência que estão sendo internalizados numa determinada disciplina, o professor ele vai olhar para o tema de estudo e estabelecer resultados de aprendizagem que sejam compatíveis com esse elemento de competência. Então, para desenvolver o pedacinho do elemento que está relacionado à sua disciplina, os professores estabelecem os RAs relacionados a esses elementos. E como é que eu sei quando eu sou capaz de apresentar esse RA, pessoal? A cada RA de uma disciplina, vocês vão ver que existem indicadores de desempenho que o compõem. Dessa forma, tanto o professor quanto o estudante sabem o que será ensinado na disciplina e como será avaliado, se os estudantes desenvolveram ou não por meio dos indicadores de desempenho. E como é que eu vou saber se eu desenvolvi ou não o RA em cada disciplina? Você vai vivenciar situações de avaliação que permitem que o professor observe o resultado de aprendizagem completo por meio dos indicadores de desempenho. Então, o seu papel nesse momento é refletir nesse processo e acompanhar os feedbacks que você vai recebendo do professor, para que você possa desenvolver as suas estratégias, né? A gente chama isso de autorregulação. Quando o estudante ele olha para a forma de aprender dele e vai melhorando a partir dos feedbacks que os professores vão apresentando para vocês, tá? Os feedbacks poderão ser em alguns momentos coletivos e em outros momentos individuais. E é importante ressaltar nesse momento, pessoal, que nós temos 3 tipos de avaliação, né, aqui na PUC-PR. A primeira delas é o que a gente chama de avaliação diagnóstica, né, que é esperado que vocês façam logo no início das disciplinas. Essas avaliações não valem nota, é só para identificar o conhecimento inicial de vocês, tá? Para que a gente possa planejar atividades de aprendizagem mais condizentes com aquilo que vocês já são capazes de apresentar. O segundo tipo de avaliação é a avaliação formativa, que são atividades que os professores passam para vocês, que vocês vão receber feedback nesse momento que vocês estão internalizando os RAs, que vocês estão desenvolvendo eles. Nesse momento, as avaliações formativas também não valem nota. A função é especialmente que vocês aprendam aquele RA, tudo bem? O terceiro e último tipo de avaliação é a avaliação somativa, que é aquilo que a gente conhece como prova, né? Então, uma vez que vocês já realizaram algumas atividades formativas e já receberam feedbacks e estão mais seguros, nós colocamos aí uma situação para que vocês resolvam situações problema e nessa avaliação somativa vocês recebem nota, tá bom? Voltando aqui aos indicadores de desempenho. Os IDs, pessoal, são declarações que revelam uma aprendizagem por meio de uma ação ou um produto observável ou mensurável em uma condição específica. Eles direcionam a estruturação dos critérios que serão usados na avaliação do RA. O seu papel aqui em relação aos IDs é ler quais são os IDs no plano de ensino e refletir ao longo do caminho em cada disciplina se você está desenvolvendo as aprendizagens pretendidas. Para isso, a autoavaliação e o feedback do professor e de colegas podem tornar esse percurso mais fácil, tá? Então, o professor ele seleciona atividades ou estratégias de ensino para que você desenvolva os RAs. A relação entre RAs, IDs, avaliações formativas e avaliações somativas
além de métodos e técnicas empregadas para o ensino, estão no plano de ensino das disciplinas. Então é muito importante que vocês leiam os planos de ensino de todas as disciplinas, porque lá tem todas as informações que vocês precisam para desenvolverem um bom semestre, tá bom? Mas, professor, e se eu não desenvolvi adequadamente os RAs, ou seja, não alcancei os indicadores de desempenho? Isso acontece, pessoal, quando isso acontece, nós precisamos fornecer para vocês recuperação de aprendizagem, tá? Então, é quando o professor nos oportuniza diferentes momentos de aprendizagem e de avaliação. É fundamental que você se comprometa no seu processo de recuperação da aprendizagem por meio de estratégias metacognitivas. Ou seja, é você compreender como você aprende e o que você pode fazer para aprender mais de diferentes formas. Isso a gente faz experimentando mesmo, tá? Isso evita que a recuperação da aprendizagem se torne apenas uma avaliação substitutiva, tá bom? Vocês vão ver também uma outra característica aqui, diferencial, né, na PUC-PR, é que vocês têm disciplinas certificadoras no curso. Lembra que eu disse que nós temos 5 competências do egresso que nós trabalhamos durante 5 anos para desenvolver no repertório de vocês? A avaliação de cada uma dessas competências se dá em disciplinas que nós chamamos certificadoras, tá? Qual é o RA ou o resultado de aprendizagem na disciplina certificadora? O resultado de aprendizagem principal será a própria competência que essa disciplina está certificando. E os indicadores de desempenho serão os elementos de competência. Em algumas disciplinas certificadoras é possível que exista mais de um RA. Depois de percorrer o caminho da aprendizagem ao longo do currículo na disciplina certificadora, será a hora em que você demonstrará que desenvolveu a competência pretendida. Esse é um diferencial da PUC-PR, tá? Como é que vai acontecer, pessoal, a atribuição de frequência de vocês nesse momento de ensino remoto? Ela vai acontecer mediante entregas de atividades pedagógicas relacionadas às aprendizagens, as quais correspondam a determinada carga horária na disciplina, tá? Então, são atividades, sendo elas formativas ou somativas, que nós já faríamos no presencial, só que agora essa atividade é importante, ela é condição para atribuir frequência para você em um determinado período. Não vai ser uma entrega por aula, mas uma entrega para um conjunto de aprendizagens que foram desenvolvidas ao longo de algumas semanas. E super importante, se você não entrega essas atividades, você fica com falta nesse período, tá? E lembrando que toda disciplina você precisa ter 75% de presencialidade no mínimo, senão você reprova, mesmo tendo média para passar, tá bom? Então, lá no plano de ensino da disciplina de planejamento de carreira e das outras disciplinas, você vai ter um quadrinho muito parecido com esse daqui, ó. Então, aqui, no caso da disciplina de planejamento de carreira, reconhecimento da carreira do psicólogo, nós temos 4 entregas, né? E aqui vocês vão ver qual é a entrega, qual é a principal atividade, qual é a carga horária contabilizada e qual o período que essa atividade vai garantir presença para você, tá? E a data de entrega também. Então, fiquem bem sob controle disso, porque é uma atividade extremamente importante. Rapidamente eu quero distinguir para vocês, pessoal, a diferença aqui entre ensino remoto, que é o que acontece na PUC-PR, e o ensino à distância, tá? O ensino remoto, estudantes e professores estão separados pela distância, e a mediação, no caso da PUC-PR, está sendo realizada pela tecnologia. Já na educação à distância, os processos de ensino e aprendizagem foram planejados para acontecerem à distância do início ao fim, o que não é o nosso caso. No nosso caso, está acontecendo o ensino remoto em função da necessidade emergencial, tá? Por conta da pandemia. Então, o curso de psicologia, ele não é um curso à distância, mas ele é um curso presencial que foi adaptado para acontecer com mediação da tecnologia, única e exclusivamente por conta da pandemia, tá? Terminado todo esse período, nós retornaremos às nossas aulas normalmente, tudo bem? Aqui no ensino remoto, o estudante fala diretamente com o professor especialista, responsável pela aprendizagem dos estudantes. Já no EAD, o estudante contacta um tutor para sanar dúvidas. Aqui, o professor é responsável pelo planejamento da disciplina e dos materiais disponibilizados. E no ensino à distância, outras pessoas planejam o conteúdo, não necessariamente esse professor tutor. Aqui no ensino remoto, a realidade de ensino adaptável às necessidades da turma, então ajustes podem e devem ser feitos ao longo da disciplina, isso é muito comum. E já no EAD, a realidade de ensino é previamente disponibilizada sem possibilidade de mudança, considerando as necessidades da turma.
Aqui no ensino remoto, as avaliações e testes criados pelo professor são conforme dinâmica de aprendizagem e podem ser criadas várias avaliações formativas e adaptar as avaliações somativas, isso também acontece. E já na educação à distância, as avaliações e testes são previamente produzidos, sendo apenas reproduzidos, tá? Pessoal, vocês já devem ter notado que a PUC-PR tem uma missão não somente de formar profissionais ou fornecer diplomas, mas de formar bons cidadãos, né? E nós temos aqui alguns princípios da graduação, tá? Que nós reforçaremos ao longo desses 5 anos, tudo bem? O primeiro deles é o senso crítico, que é se estimular por causas e consequências dos conhecimentos tratados para além de uma simples busca na primeira página do Google, tá? É quando vocês estabelecem relação entre informações, levantam hipóteses, fazem comparações, vão atrás de outros materiais complementares, tá? Isso é o senso crítico. Já a cooperação tem a ver com ouvir uns aos outros, reconhecer a riqueza da diversidade de opiniões e aprender uns com os outros, tanto com os professores quanto com os colegas. Dar e receber feedback e exercício de empatia também, tá? Honestidade, que é outro princípio que nós reforçamos muito, que é entendida como a corresponsabilização do estudante por suas escolhas e nós confiamos em vocês, né? Firmar compromisso com a verdade, com os valores aprendidos com a família e com a universidade. Por exemplo, a gente não tem controle sobre a ação dos outros, mas sim sobre a nossa. Então, tendo clareza disso, pessoal, é esperado que vocês se corresponsabilizem pelos resultados de vocês aqui na organização. E isso se dá por meio da honestidade, vocês sendo honestos consigo mesmos e com a gente também. Dedicação são entregas de maneira responsável, atenta e cuidadosa. Importa saber o que é esperado de mim e gerir o meu tempo para realizar as atividades relacionadas. O professor escolhe tarefas relevantes e o estudante as realiza, contribuindo assim para a sua aprendizagem com foco no futuro. Então, tudo isso, pessoal, dá para vocês o que a gente chama de autonomia, que é escolher com liberdade e responsabilidade pelas consequências de vocês. Então, durante muito tempo, né, na escola ou nas nossas experiências na vida, nem sempre nós temos tanta autonomia, né? E o contexto universitário, ele visa promover autonomia para vocês, mas isso não vem do nada. A gente precisa ir se expondo, aprendendo a fazer escolhas com liberdade, mas também responsabilidade. Tudo bem? Alguns combinados aqui para que nós tenhamos um semestre top, pessoal. Primeiro aspecto é clareza das aprendizagens do semestre. E onde é que vocês encontram isso? No plano de ensino da disciplina, tá? Professora, como que eu faço para me comunicar com você quando eu precisar? Primeiro, aula presencial, então vocês têm total liberdade para colocar suas dúvidas, suas necessidades, tá bom? Por e-mail, o e-mail está lá no plano de ensino e um spoiler para vocês, a resposta é mais rápida, tá? Outra forma é mandar mensagem pelo Blackboard, mas demora mais para responder, então a principal forma aqui, entra em contato por e-mail, que é melhor. E os e-mails e mensagens serão respondidos em horário comercial em até 3 dias úteis, tudo bem? Não usem redes sociais para falarem de aspectos relacionados à universidade, tá bom, pessoal? Essa é uma instrução bastante importante que nós gostaríamos de frisar com vocês. Critérios de avaliação. Como é que eu sei, professora? Olhe para os IDs da disciplina, rubricas ou checklists que vão sendo disponibilizados para vocês, tá? A correção das atividades vão acontecer da seguinte forma. Alguns feedbacks serão coletivos e outros individuais. Aproveite ao máximo as informações sobre o seu desempenho e converse com a professora caso algo não fique claro. Pessoal, o feedback é a melhor forma que nós temos de aperfeiçoar desempenho. Então, não deixe de ler, refletir a respeito do feedback que você recebe, conversar com os professores a respeito deles também, tá bom? Antes de realizar qualquer atividade, é importante que vocês saibam, todas as aulas em planejamento de carreira têm roteiro, pessoal. Certifique-se de que você leu o roteiro e assistiu às aulas. Na dúvida, contacte primeiro o monitor da disciplina e só então a professora, tá? Uma novidade aí para vocês é que vocês terão um monitor nesta disciplina e essa pessoa está especialmente treinada para auxiliar você. Então, vá até o monitor e caso isso não seja solucionado, aí traga para o professor da disciplina, tá bom?
Esforço, pessoal, algo extremamente importante. É totalmente natural que você encontre dificuldades nessa nova etapa, né? A cada semestre vocês vão ver que vocês vão avançando no conhecimento das disciplinas, né? E das competências do curso. Então, é natural que as dificuldades apareçam, mas indique à professora qual é a sua dificuldade e persista, porque vai valer a pena, tá bem? Muito importante também vocês saberem quais são as pastas relevantes lá dentro do Blackboard, pessoal, que são as principais ferramentas que nós vamos utilizar. A primeira delas é a pasta edital, onde a professora posta avisos à turma e que vocês também recebem por e-mail. Uma outra pastinha é o calendário, onde aparece um cronograma de entrega das atividades, isso quando o professor cria um exercício de entrega dentro do Blackboard. Na pasta webconferência, onde você vai clicar para assistir às aulas. Na pasta plano de ensino consta a compreensão da dinâmica da disciplina, com resumo das informações importantes. Logo na sequência vem a pasta atividades pedagógicas, que são materiais de ensino-aprendizagem e entregas de avaliações formativas, somativas e aquelas atividades de entrega para atribuição de frequência. Atividades TDE é onde vai estar disponível para vocês o roteiro para a realização do TDE e vocês vão aprender ainda o que é o TDE, tá? TDE, pessoal, significa trabalho discente efetivo. Todas as disciplinas, devido aos feriados aí, para a gente garantir a carga horária total da disciplina, nós precisamos muitas vezes de algumas horas complementares. E essas horas são as atividades de TDE, que são atividades complementares à disciplina que você vai fazer na sua casa mesmo, tá? Elas não são atividades de sala de aula. Mas mais pra frente vocês ainda vão entrar muito em contato com isso. Portanto, não se desespere, não se preocupe que você não precisa saber disso agora, tá? Na pasta Espaço Tira Dúvidas, pessoal, é um fórum que existe para que vocês postem as suas dúvidas lá, né? É onde vocês vão postar questionamentos que vocês porventura tenham e tanto professora quanto estudantes podem contribuir. Na pasta Mensagens, é como a gente manda mensagem para a professora, certo? E reforçando aqui, a resposta ela é mais lenta do que o e-mail, porque não chega tudo no mesmo lugar. Ele chega em disciplinas diferentes, então é um pouquinho mais difícil da gente acessar em relação ao e-mail. Na pasta Minhas Notas é onde vocês vão encontrar as suas notas da disciplina, conforme o professor vai lançando. E todas essas informações, bem como o cronograma da disciplina, constam no plano de ensino, que está disponível lá no Blackboard, tá? Ao longo das semanas nós vamos esclarecendo mais aspectos, então não se desesperem, tudo isso é muito novo para vocês, né? Mas nós já gostaríamos de deixar esse vídeo aqui disponível para que você possa esclarecer sempre que for necessário, tudo bem? Um abraço a todos vocês e até mais!